Olá, boa noite. Boa noite. Será que é o frio que está deixando vocês assim desencorajados? Sejam todos bem-vindos à nossa casa, a Comunidade Espírita Ramatiz. Meu nome é Poliana Seba, para muitos aqui já me conhecem, mas quem não, é um prazer. E hoje eu que vou ter essa honra de ficar aqui com vocês por 40 minutos, trazendo o tema proposto pela Liz, aproveitamento. Então, vamos nos sentar um pouco mais confortável às cadeiras, para que a gente possa fazer a nossa oração inicial, já nos conectando com a espiritualidade maior. Vamos fechar os nossos olhos, nos desconectando do nosso dia, das tarefas diurnas, e permitindo que nesse momento nós possamos receber do alto uma luz azul, os ensinamentos do Mestre que aqui serão colocados, que possamos nos fazer valer do que viemos buscar aqui hoje, trazendo o lelitivo necessário, a compreensão, pedindo aos bons espíritos que aqui já se fazem presente, o mentor individual de cada um de vocês, para que nos auxilie nessa noite de estudo, nessa palestra, nesse tratamento. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, sê conosco hoje e sempre. E que assim seja. Hoje nós vamos falar, nós já mudamos o livro, a gente estava estudando o Pão Nosso, agora já partimos para o Vinha de Luz. E o texto que eu vou trazer está contido no capítulo 14 e se titula Aproveitamento. E já para a gente entrar nessa nossa conversa, Paulo deixou isso na primeira carta a Timóteo, de 4-15. E ele começa com a seguinte reflexão: medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. O que será que Paulo, quando resolve explanar essas falas, queria nos trazer? E hoje o convite que eu tenho para fazer para vocês, como de hábito nas minhas palestras, é que a gente pegue uma característica nossa para a gente poder tratar dentro desse contexto. E hoje o convite meu para vocês é que a gente olhe muito para as responsabilidades que nós temos uns com os outros. Responsabilidades afetivas, seja elas quais forem e com quem quer que seja. E digo mais, que nesse momento vocês imaginem que sentado ao lado de vocês, existe uma pessoa que vocês precisam escrever uma carta, se retratar, falar com essa pessoa. E ela vai ficar sentadinha com vocês até o final dessa palestra, seja ela encarnada ou desencarnada. Quero que vocês pensem assim com o coração. Quem seria essa pessoa que hoje vocês gostariam de convidar para estar sentada ao lado de vocês? Para que a gente possa falar sobre essa passagem, sobre esse ensinamento, trazendo para esse contexto das responsabilidades morais e afetivas que nós temos com as pessoas que nos cercam. Então, aqui ele diz, geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. A doutrina, ela é muito clara. E muitas vezes a gente entende que é difícil. Sim, em alguns aspectos é sim complicado entender algumas coisas. Mas nós,
Sejamos nós espíritas, católicos, evangélicos, e longe de mim fazer alusão a qualquer crença, porque nós não temos isso aqui na nossa casa. O nosso mentor parte-se de que ele é um universalista. Então a gente não importa com as religiões, a gente não importa com os credos, a gente não importa com a classe social, a gente não importa com orientação, a gente não importa com a cor da pele, porque a gente tenta trazer o que foi ensinado por Jesus, que é olhar para cada um com o pé de igualdade, e não fazendo distinção a quem quer que seja. Então, quando ele fala que a gente tem essa sede, essa preocupação de transformar compulsoriamente os outros, ele está querendo dizer que quando a gente se torna conhecedor de alguma doutrina, ou alguma religião, ou algum ensinamento, no ímpeto de querer mudar alguém, a gente vai lá e fala: olha, fulano, eu fui lá no Ramatiz, tinha uma moça lá fazendo uma palestra, e tudo que ela falou você tinha que ouvir. A gente joga para o coitado que está sentado do nosso lado. E a gente? Será que a gente não precisa de ouvir? Será que quando a gente se reúne aqui em senso comum, como nós estamos aqui reunidos agora, não é porque a gente precisa também, mas a gente faz isso porque a gente quer ajudar. A gente quer mostrar para o outro que ele precisa mudar. Aí cometemos uma grande falha, que é tirar do outro o direito de errar, de evoluir. Porque é nas falhas, meus irmãos, que a evolução chega para a gente. Não é nas coisas certas. O certo já é um processo de evolução. Em algum momento você teve que falhar para que o certo se fizesse valer. Olha aí a responsabilidade afetiva e emocional que a gente tem. Não só com os outros, mas conosco. E a gente faz isso. Vocês imaginam quanto foi difícil para Kardec, que foi o grande codificador da doutrina espírita, fazer as pessoas entender que ele não era dono da verdade absoluta. Ele foi enxovalhado, criticado por muitos quando ele disse que sim, existia vida após a morte. E que era possível, sim, existir comunicações e que a gente tinha essa capacidade. E que isso era inerente a cada um. Todos vocês sentados aqui são médiuns. Alguns com consciência e já no processo de trabalho, de desenvolvimento, como que já numa eclosão mediúnica muito ok, e outros não. E tudo certo. É dado a gente as escolhas que a gente faz. Então, Kardec é só um exemplo que eu estou trazendo. Imagina Jesus. Tinha conhecimento absoluto da verdade do Pai. Mas ele não agia dessa forma, querendo fazer com que os outros fossem convencidos. Ele fazia um convite. Quer me seguir? Você vai chegar ao Pai através de mim. Eu sou a verdade e a vida. Mas ele não impunha isso. Olha, vocês têm que andar comigo. Não escolheu, eu já falei aqui várias vezes, não escolheu os 12 mais bacaninha para serem os seus apóstolos. Eram pessoas assim como nós, com as falhas que tinham. Só que eles buscaram o processo de evolução. Mas não foi uma imposição. A doutrina espírita ela é uma fé raciocinada. Então, se a gente está falando de ser racionais, que seja raciocinado, não faz o menor sentido a gente querer impor isso a alguém, trazendo para o contexto de que, tá vendo, você tinha que ouvir. Olha, tudo que falou lá era para você. Será que é? Toda palestra que eu faço, eu acho que ela é 100% para mim. Eu não fico, olha, eu acho que não era para mim, hoje o que eu falei lá era para você. E a gente faz isso. E está errado? Não. Mas se a gente tiver consciência da nossa responsabilidade, isso se torna menos para o outro e mais para mim, que vou aceitar, que vou me fazer valer da compreensão e trazer isso para o meu conhecimento, para as minhas dificuldades. Achamos que realmente temos direito sobre o outro.
de forma afetiva e direta. De forma afetiva e direta. A gente se intitula realmente capacitada a salvar, a julgar e muitas das vezes até a condenar alguma atitude ou algo que o outro tenha feito que não tenha sido ao nosso bel prazer. E a gente faz isso todos os dias. Outras horas mais, outras horas menos, mas em algum momento a gente faz. É só puxar na consciência o seu dia de hoje. Não vou nem pedir uma semana, ou duas, ou um mês. Pensa hoje. Está fresquinho aí. Em algum momento do dia a gente acaba cometendo esse erro. Aceitar a boa doutrina, decorar as fórmulas verbais e entender os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitar é essencial. Aceitar a doutrina, decorar as fórmulas verbais. Aceitar a doutrina, meus irmãos, é aceitar o que foi deixado por tantas pessoas. Eu citei Kardec porque ele é o codificador. Então, ele é o exemplo que a gente tem. Foi quem realmente foi lá e desmiuçou tudo e disse, bom, agora eu descobri. Existe possibilidade da gente ter comunicação com o mundo extrafísico. Mas quando a gente fala dessa questão verbal, é a questão do estudo, né, do conhecimento. E quando a gente tem conhecimento, muitas vezes a gente se intitula muito capacitado. Não, eu sei os versículos, parágrafo, qual que é o livro, em qual momento André Luiz falou isso, que Emmanuel disse aquilo, Sheila falou isso lá naquele livro que ela fez. E não, o conhecimento ele tem que ser dividido. Ele não pode ser algo que você retém. É um contrassenso, né? Muitas vezes a gente estuda tanta doutrina, estuda tantos ensinamentos, o Evangelho, e tantos livros, e tantas coisas boas que foram deixadas, e a gente não divide. Porque a gente não quer ter compromisso ou responsabilidade afetiva. Eu sou tutor da minha verdade. Eu já sei tudo, para que eu vou dividir? Só para mim basta. E não é esse o caminho para encontrar a nossa evolução. Não é esse o caminho que Jesus trilhou, não é esse caminho que eu acredito de verdade que Ele queira para nós. De impessoalidade, de egoísmo. Não é. Jesus era amor. Esses grandes mártires que estiveram aqui encarnados, muitos deles pregavam só o amor. Eu comecei a palestra com uma imagem da Madre Teresa de Calcutá. Aquela mulher só pregava o amor. Quando ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, no ano de 1979, a única coisa que ela disse é que nós tínhamos que cuidar das crianças. Crianças essas que depois se tornaram adultos. Que podem ser alguns de nós aqui, que têm mais ou menos a minha idade ou um pouco mais. Aquela criança de 79 hoje é uma adulta, ou um adulto. Quando ela disse que nós precisávamos cuidar das crianças, não era no sentido de zelar pela infância, mas sim da espiritualidade e de criar homens e mulheres melhores, para que a gente pudesse fazer um mundo melhor. O melhor caminho é termos coragem de ser quem somos. É assumir quem somos. Esse é o melhor caminho para a evolução espiritual e moral. É a gente entender quem a gente é, com as nossas sombras e com as nossas luzes. A gente não vai acertar sempre, meus irmãos. Não vamos. Não pense você que nós que trabalhamos aqui como voluntário por 3, 4 dias, enfim, a gente está num processo de ganho espiritual. Não. Eu aprendo com cada um de vocês. Os que já passaram por algum grupo que eu eventualmente trabalhe, que são 3 da casa, ou às vezes numa palestra. Quando eu termino que vem alguém e me fala, poxa, obrigada, eu precisava de ouvir isso. Mas eu também precisava.
Então a gente troca isso de forma afetiva e de coração. Porque a gente assume quem a gente é quando a gente se coloca numa situação de vulnerável. A gente só se aceita quando a gente se coloca numa situação de vulnerável. Porque enquanto a gente não está nesse movimento de vulnerável, a gente está armado. Então a gente não entende. A gente não entende a doutrina, a gente não entende os preceitos, a gente se intitula assim, dono da verdade absoluta e o dono do conhecimento, e não olha para o lado, e não olha para aqueles que estão do lado. E aí a gente fala, não, mas olha, eu trato fulano super bem, eu tenho um convívio maravilhoso com todo mundo. Será que a gente consegue ser equilibrado 24 horas? Gente, se tiver alguém aqui que consegue, por favor, me procure no final e me diga como consegue. Porque eu não consigo ter esse equilíbrio 24 horas. E nós vamos falar sobre isso ainda à frente aqui. Por que a gente não consegue? Não dá. Não dá, a gente não consegue. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue. E não tem nada de errado nisso. Mas ter consciência já faz com que a gente se coloque numa posição de vulneráveis. Aí, nesse momento, a gente dá uma brecha para que Deus, para que Jesus, para que os bons espíritos, o anjo da guarda, como bem vocês acharem melhor colocar, o espírito, o guia, o amigo, se aproxime de você e te sopre aos ouvidos e te traga boas ideias para que você se faça melhor. É um caminho perene, longo e difícil. É uma reforma íntima. Então, quando ele fala a Timóteo na carta, né, nessa primeira escrita que ele manda, eu vejo muito Paulo questionando a nossa posição diante da nossa crença, do que a gente acredita. Porque se eu acredito, não quer dizer que o outro é obrigado a acreditar. Não quer dizer que só o fato de eu acreditar, isso é verdade para todos. E a gente faz isso. E a gente se machuca. Eu falo que nós somos um caminhão de pessoas emocionadas. Emocionadas no sentido de se deixar levar por pequenas coisas e a gente acaba se frustrando. Aí lá vem as doenças, né? Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, burnout, por aí vai. São pessoas emocionadas. Nós somos seres humanos emocionados porque a gente quer viver. A gente quer ser amado, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser ouvido. E a gente faz isso. E não tem nada de ruim. Que bom, né? Que a gente é emocionado. Que nós, né, vamos ser emocionados para sempre. Mas vamos entender até que ponto. Porque aí entra essa questão da dependência afetiva. Tanto da nossa parte, para com a parte do outro que é responsável com a gente, e muitas vezes não vê dessa forma. E fere, e machuca, e está lá, gente, emocionado e ferido. Porque aquela pessoa se fez valer daquele conhecimento que é para ele, é a verdade. É como se fosse a doutrina. Não, Kardec falou isso, ele estava certo. Kardec desencarnou quando ele estava entregando uma das edições da sua revista espírita, e ele deixou um monte de documentos e cartas que não foram publicadas, aonde ele chegava a se questionar, desculpa, sobre aquilo que ele tinha escrito. Então, se a Bíblia foi escrita várias vezes, né? Nós temos Testamento Novo, Velho, Antigo, Torá, e por aí vai, né? É um tanto de coisa que a gente fica assim, meu Deus, e aí, quem foi que falou? Será que escreveram certo? Não dá para ter uma noção. Mas a gente, o nosso coração, ele vai nos nortear. É só a gente se ouvir. E a gente não faz isso com tanta frequência. Amor e paz, este é o caminho. Sem sombra de dúvidas, foi uma grande mulher. Deixou um legado maravilhoso de trabalho por ela não se intitular doutora da verdade e ter aceitado, sim, um caminho criado
né, um time de mulheres, né, que acreditavam, assim como ela, na caridade. Então, Madre Teresa levou ao pé da letra a doutrina, mas ela não se fazia valer disso em uso de benefício próprio. Certa vez, foi doado para ela umas camas para uma das suas instituições. E um repórter foi lá para fazer uma entrevista. Chegou, ela estava deitada sentada numa cadeirinha muito ruim. Aí ele falou, mas madre, você ganhou um tanto de cama, por que a senhora está deitada nessa cadeira, desconfortável? Veja bem, qual foi a resposta dela? Não, eu não preciso descansar, mas os que eu cuido precisam de uma cama para se deitar. E ela não se dizia realmente dona de tudo isso, ao ponto de dizer um dia que ela era só o lápis, que quem escrevia tudo era Jesus. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantém verdadeiro jogo de máscaras em todas as posições. Nós acabamos de ter agora aí uma passagem que é bem emblemática, né? São guerras uma atrás das outras por milindre, porque as pessoas se intitulam realmente donos da verdade, né? Doutrinados, né? Fome. Agora, um monte de incêndio. E quem é responsável por tudo isso? A gente se sabota o tempo inteiro. Nos sabotamos o tempo inteiro, dia após dia. Não precisa levantar a mão, porque senão vai ser um constrangimento, todo mundo aceitar que se sabota. Mas é verdade, a gente se sabota o tempo todo. A gente dá para o outro o direito de dizer o que a gente pode ou não fazer, como deve fazer. A gente se coloca de forma muito equivocada nesse campo de sermos vulneráveis, porque somos emocionados. Aí, se a gente não se atenta para isso, olha lá o outro fazendo da nossa vida o que ele bem entende. E aí, você para e fala, meu Deus, eu vou no centro, assisto palestra, dou para a comunidade, sou bom em casa, sou bom no meu trabalho. Por que as coisas acontecem comigo? Por que sempre tem alguma coisa que vem cá e deturba tudo que eu estou fazendo? Vem contra tudo que eu construí. A gente fica se sabotando e dando para o outro direito. O pior é isso. É a gente ter consciência e mesmo assim a gente dá para o outro o direito. Eu estou falando o outro porque somos encarnados, então a gente está vivendo essa história aqui, agora, isso é real. Tem muito desencarnado sentado aqui, mas encarnado sim. Real, agora, a gente está vivendo isso hoje, no presente. E a gente faz isso. A gente permite que o outro faça com a gente o que ele bem entender. E aí a gente permite que o outro faça isso e a gente não se coloca no lugar de cuidar da gente, de quem a gente é. Aí vira para o outro e faz como eu disse no início. Ai, nossa, Poliana ontem lá falou umas coisas na palestra. Olha, fulaninha, você devia estar lá para você ouvir, viu? Eu acho que era para você. Eu volto a perguntar, será? Eu precisava ouvir tudo que está aqui. Sem sombra de dúvidas. Então é mais fácil a gente entender isso, eternizar isso e trazer para dentro do nosso contexto, do nosso conhecimento. Como pessoas que somos. Somos falíveis a erro. Né? Perfeito foi só Jesus, que foi só amor. E aí, depois dele, vieram várias outras pessoas, como a Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier. Temos aí o nosso irmão Divaldo, Emmanuel, André Luiz, Ivone do Amaral, Zé Arigó. Eu podia fazer uma lista aqui para vocês, de pessoas que entenderam qual era a sua missão, qual era o seu papel, de não serem fixados na doutrina, mas sim de passar isso para o outro.
Esse é o nosso papel como espíritas ou espiritualistas que somos, é dividir o conhecimento. Porque o pouco que eu sei é pouco, é muito pouco. Mas a gente tem que dividir. Então vamos dividir com o outro. O conhecimento, não o peso. O peso é de cada um. E a gente tem que carregar as nossas responsabilidades. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Aproveitamento. Vamos aproveitar tudo que a gente está vivendo, todas as experiências, tudo que é colocado para a gente, seja de bom ou de ruim. Mesmo que é ruim, vem para nos ajudar em algum processo de evolução. E aproveitamento é a gente aceitar, porque a gente tem que aceitar. Em algum momento que a gente ou acertou ou errou, e está tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Eu volto a dizer, Jesus pegou 12 e falou, vocês vão me seguir. Um era cobrador de impostos, o outro era um pescador cheio dos rolinhos, né? Simão Pedro era terrível. Mateus era cobrador de impostos. Maria Madalena era uma mulher que vivia de vícios e de outras coisas. Tiago e Filipe, brigão. Tomé duvidava. Se ele escolheu pessoas imperfeitas, por que nós nos achamos no direito de interpretar o que é do outro? Interpretar a doutrina, o aceitamento da religião e de todo o contexto como uma verdade absoluta que nos cabe para julgar o outro. Quando Paulo fala sobre isso, é como se eu visse ele sentindo a dor de uma pessoa que de perseguidor passou a ser seguidor do Cristo e que morreu depois decapitado por acreditar e ter levantado várias igrejas e ter pregado os ensinamentos do Mestre, mesmo tendo ele não a oportunidade de ter conhecido Jesus. Mesmo quando ele chegou na casa do caminho, não sei se vocês sabem, mas Simão Pedro e Tiago fundaram uma casa que chamava Casa do Caminho. Era uma casa de acolhimento, onde eles acolhiam os moribundos, os ferrapados, as prostitutas, os que tinham doença de tudo quanto é jeito, lepra, o que aparecesse. Eles acolhiam nesse lugar. Paulo teve que ir lá, pedir desculpa, porque por muito tempo ele perseguiu, e naquele momento ele precisava ser acolhido. Você já imaginou se eles levassem a doutrina a ferro e fogo? Eles não teriam aceitado Paulo lá. E eles aceitaram. Na busca de si mesmo é que realmente conectamos com quem somos. É assim, e assim percebemos quem realmente está do nosso lado. No mundo barulhento, não conseguimos ouvir os sinais que chegam para nós. Vocês já perceberam tanto que o mundo é barulhento? É tanta coisa. É notícia, é WhatsApp, é Instagram, é televisão. Assim, é um barulho para tirar a gente do foco, tirar a gente do nosso equilíbrio. O mundo é barulhento. E aí, lembra que eu pedi para vocês convidar alguém para sentar do lado de vocês, para depois vocês escreverem uma carta para essa pessoa? Muitas vezes a gente deixa de falar ou de fazer algo porque a gente está imerso a tudo isso. A gente não se ouve. Você encontra pessoas hoje em lugares, você vai num restaurante, eu fui num restaurante esses dias, eu fiquei impressionada. Pessoas sentadas na mesma mesa, se falando pelo WhatsApp. Eu fiquei incomodada. E como eu conheço, eu falei, não, eu não estou acreditando, é sério? Não dá para deixar o telefoninho aqui em cima e conversar, olhando um para o outro, sentindo o calor, sentindo a emoção, sentindo o que o outro precisa. Cadê a responsabilidade afetiva? A gente joga para... Vamos jogar a responsabilidade afetiva para os meus medos. Vamos jogar a responsabilidade afetiva para as minhas dúvidas.
Vamos jogar a responsabilidade afetiva para qualquer coisa, menos para a minha responsabilidade. De não entender o que eu sinto ou entender isso de uma forma errada. E nesse movimento vocês perdem grandes oportunidades de viver experiências que vão ser positivas, de conhecer pessoas bacanas, de viverem grandes histórias, porque não, eu vou me apegar a isso aqui que é mais fácil. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter presenciado isso. As pessoas estão no mesmo lugar e elas não se falam. Porque o mundo é barulhento. Ele tira a nossa, aquela possibilidade de concentração, de olhar para o outro, de ver a doutrina, de entender a dificuldade. A gente faz isso, meus irmãos, o tempo todo. Indubitável é que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Precisamos, muitas vezes, nos quebrar para que a luz entre. É só pela dor. Não queria falar para vocês, não, mas sou até como um óbvio, né? Mas é só pela dor. Quantos de vocês já chegaram aqui na comunidade no momento mais incrível e feliz? Ninguém chega ou aqui, ou em outra instituição, ou em qualquer lugar que seja, para a cura dos males do corpo físico ou do espiritual, se tiver muito bem. Aí a gente se quebra. A gente se quebra porque o mundo é barulhento, porque a gente sabota, porque a gente não tem responsabilidade afetiva, porque a gente se quebra. E só tem um jeito da luz entrar. É quando tem quebradiças ali, rachaduras. Aí ela consegue um jeitinho de entrar por aquelas frechas e fazer com que a gente se faça valer da nossa dor e do que a gente precisa se refazer. Não tem outro caminho, a não ser esse. Infelizmente, queria eu falar assim, oba, todo mundo aprendeu pelo amor, olha que bacana, evoluímos. E olha que a gente está na nossa melhor versão de evolução, hein? Não vejo ninguém com espada na cintura, né? Naquele momento do dente por dente, olho por olho, né? A lei do talhão, graças a Deus. Temos guerras, temos incêndio, o planeta está aí pedindo socorro, porque a gente foi tomando conta de tudo e agora chegou uma hora que ele não suporta mais. É violência, é intolerância, é racismo, é preconceito, é tanta coisa. E a gente sabe o caminho. A gente sabe que é pelo amor de Cristo que a gente vai evoluir. Só que a gente decide não ir por esse caminho. Por algum motivo. Detalhe, é livre-arbítrio. Todo mundo escolhe. Não é uma imposição, é escolha. Você vai escolher se você vai deixar alguém fazer com você o que quiser. Ou você vai escolher seguir com os seus preceitos, com os seus ensinamentos, com a sua evolução. É fácil? Não é fácil. Todos os dias é uma luta diária contra nós mesmos. Contra a doutrina da crença limitante que a gente criou, do patriarquismo, de tantas coisas que vêm dos nossos antepassados. E sem contar que nós, como espíritos que somos imortais, trazemos muitas existências. Não se sabe quantas, mas trazemos. Deixa eu dar uma adiantada aqui. De tudo que nos cerca da doutrina, será que estamos prontos para ajudar, servir, ter responsabilidade pelos nossos atos? Sendo nós espíritos que temos várias encarnações, várias experiências. Estamos cercados de vários deles que vêm aqui para nos observar. Somos todos tutelados. Não somos donos de absolutamente nada. Nem desse corpo que a gente usa. É tudo emprestado. Por um tempo. Mas a gente, lá com a nossa pseudo-conhecimento absoluto, a gente se acha assim, nossa, tá tudo certo. Tá certo. Mas quando a gente voltar para a pátria espiritual, que a gente olhar lá nos nossos acordos, como será que a gente vai tratar
sobre isso. Então, hoje o que eu queria trazer, e eu espero que eu tenha conseguido elucidar isso para vocês, é da importância das nossas responsabilidades sobre a doutrina, sobre tudo que foi pregado por esses irmãos, sobre como a gente está entendendo essa nossa responsabilidade diante disso e quais são os caminhos que a gente está trilhando dentro desse contexto de um mundo totalmente barulhento, que tira de nós o direito de errar, de acertar muitas vezes, porque a gente se perde diante de tudo que ele oferece. Porque o mundo material, ele é uma escola. O planeta Terra é uma escola, é uma faculdade, é um hospital. E, gente, é só uma das grandes colônias, tá? A gente ainda pode passar por muitas outras. O planeta Terra só é uma das colônias, que a gente vive e experiencia isso todos os dias. Mas e quando a gente desencarnar? Para qual lugar vocês querem ir? Eu quero ir para o nosso lar. Já fiz um acordo aqui, ó, com o meu espírito amigo aqui, falei, olha, vamos lá, me ajuda. Não sei se eu vou conseguir. Porque é perene, é diário e é difícil. Então, hoje o que eu queria trazer era isso. Eu vou pedir para que vocês vejam essa imagem aqui. Imagine que nós somos esses viajantes aqui, nesse barco com Jesus, num processo de aprendizado, dentro dos nossos medos, das nossas falhas, das nossas dificuldades. Então, vamos imaginar, fora essa pessoa que vocês convidaram para estar sentada ao lado de vocês, imagina que agora a gente também, junto com essa pessoa, a gente está dentro desse barco, no mar agitado, no mar que faz barulho, que não traz para a gente a serenidade que a gente precisa. E agora a gente já se coloca de uma forma mais confortável, ereta as cadeiras, para os nossos irmãos, os passistas, fazerem o passe, que é um tratamento de cunho energético. E agora, imaginem que esse irmão que a gente convidou no início aqui da palestra para sentar ao nosso lado, está aí sentado do seu lado, e você vai ter uma chance agora de conversar com esse irmão. Se for alguém que você precisa pedir desculpa, se for uma pessoa que nesse momento você quer se retratar, fale com ele. Não deixe que a doutrina e o barulho façam com que vocês se percam da essência divina que vocês têm. Pois nós somos centelhas divinas, nós somos filhos do Pai. Temos a bondade dentro de nós e a capacidade de entender. E agora você pega na mão desse irmão ou dessa irmã, levanta, olha nos olhos dele ou dela e diz algo que só vocês precisam se falar. E antes de se despedir desse convidado, que você possa abraçar. Dê um abraço. O abraço nos conecta. Coloca um dos chakras mais importantes de encontro, um com o outro, que é o cardíaco. Aí nesse momento, nessa troca de energia, nessa troca de experiências, de ajustes, de amor, de caridade, de fraternidade, a gente se conecta com o nosso Mestre Jesus, com a doutrina, com os ensinamentos, com tudo aquilo que Ele nos trouxe.
E depois desse abraço, você reverencia essa pessoa como uma forma de respeito e de igualdade, pois nós somos todos iguais. E nesse movimento, a gente está se despindo dessa dependência emocional, afetiva. Pode ser uma dependência de dor, de saudade, de dúvida, de medo, talvez até de incompreensão. Depois de reverenciar esse irmão ou essa irmã, você se afasta para que ele possa ir. E hoje, quando vocês chegarem em casa, escreva uma carta para alguém. Muitas vezes a gente vê a busca de muitas pessoas quando elas querem falar com alguém que já se foi, ou que em algum momento você se perdeu, principalmente através de uma das faculdades mediúnicas, que é a psicografia. E muitas, mas muitas vezes a gente esquece de escrever uma carta enquanto a pessoa está aqui, presente, materializada. Eu vou convidar vocês a fazerem isso. Eu vou fazer a minha carta. Vamos escrever uma carta para alguém que nos é caro ao coração e que nesse momento a gente possa não ter tão perto. Escreve uma carta dizendo o quanto é importante, quanto é difícil, quanto é doloroso, o quanto existe saudade. E vocês podem ter certeza que aonde quer que eles estejam, eles são capazes de sentir a energia de tudo ali que a gente escrever. Eles são capazes de ler todas as linhas que a gente escrever. E com o coração cheio de amor, desse processo de cura, de busca de nós mesmos, eu vou pedir para que vocês, junto comigo, façam a oração que o nosso Pai nos deixou, que diz da importância do amor, do perdão, e de estarmos sempre unidos em nome dele. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo e qualquer mal, porque é vosso poder e a glória por todos os séculos. E que assim seja.